Ano de Shemitah, o grande mistério revelado. Olá, tudo bem com você? O meu nome é Helena Moraes e hoje nós estaremos encerrando o nosso estudo acerca das grandes crises econômicas mundiais e o ano do Shemitah. Para você que acessa o canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Não se esqueça de dar o seu like, de compartilhar o vídeo e de se inscrever nesse canal. E também te convido a assistir os meus 2 primeiros vídeos, onde eu explico a relação entre as grandes crises econômicas mundiais e o ano do Shemitah. Então vamos começar. No livro de Êxodo, capítulo 23, versículos 10 e 11, está escrito assim: Também 6 anos semearás a tua terra e recolherás os seus frutos, mas ao 7º a dispensarás e deixarás descansar, para que possam comer os pobres do teu povo e da sobra como os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. Nesse texto, Deus está mostrando sobre o quê? Sobre o ano do Shemitah, aquele ano que Deus ordenou que a terra descansasse, que repousasse. E nós estamos vivendo em meio a esse ano, né? Esse ano do Shemitah que começou no dia 7 de setembro de 2021 e vai até o dia 25 de setembro de 2022. Esse ano também, ele se repete de 7 em 7 anos, como nós já vimos. Este ano de 2022 é o 4º Shemitah do milênio, onde se verifica catástrofes econômicas e políticas inigualáveis. Não teve nenhum ano, né, nos anos anteriores aí, que tivesse tantas situações complicadas na área da política e na área econômica também. Então nós estamos no meio do ano e percebemos mudanças grandiosas que abrangem o mundo todo. Não somente no Brasil estão acontecendo coisas como inflação, como problemas políticos, problemas econômicos, mas também no mundo todo. Nações estão o tempo todo sendo mostradas no noticiário com problemas econômicos, com problemas políticos, né? E a gente também não pode descartar toda a pandemia que aconteceu aí durante 2 anos atrás, que trouxe grandes complicações econômicas, complicações sociais para o mundo todo, né? A inflação subiu em todos os países estão com problemas financeiros, tem países que já estão enfrentando falta de alimentos dos mercados, então, sem falar na guerra que está acontecendo lá na Ásia. Então, a situação está bastante complicada e essas mudanças estão acontecendo no mundo todo. Então, sabendo de todas essas coisas, o que nós faremos? O que nós vamos fazer? Então, esse ano é um ano para se depender completamente do Senhor, confiar nele, porque ele nos protegerá de todo mal. Porque nós somos de Deus, ele nos conhece, ele sabe o nosso nome, ele nos conhece pelo nome. Então, nós temos que acreditar que esse Deus, que é o nosso Deus, ele vai nos livrar de todas as situações catastróficas que vão acontecer nesse ano de Shemitah. Porque a maioria dos economistas concordam que vai ter uma grande quebra na economia esse ano ainda. E nós já estamos vendo toda essa situação que está acontecendo, então ela tende a piorar. Logicamente que a gente não tem como afirmar que isso vai acontecer, que vai ter uma coisa catastrófica lá no final do ano, mas nós temos que nos preparar para isso sim. Vamos torcer para que não aconteça, vamos orar a Deus para que não aconteça, mas provavelmente vai acontecer e nós precisamos estar preparados para isso. O que a gente entende é que a longanimidade de Deus, ela cessou. Porque nós sabemos que Deus, ele é longânimo, né? Ele tem um ânimo longo, então ele vai deixando as coisas ruins acontecerem, ele vai deixando as pessoas más fazerem coisas ruins, mas chega uma hora que Deus pausa, ele simplesmente fala, chega. Então, o que a gente entende agora é que essa longanimidade de Deus cessou e ele fará grandiosas mudanças na sociedade, na política, na economia, na religião, no final desse ano. Então, lá para o mês de setembro ou outubro, né, finalzinho do ano, vão acontecer mudanças grandiosas aí, né? Porque nós sabemos que a maldade chegou num ponto tão alto, né, que nós estamos vendo já a mão de Deus agindo aí em todos os setores da sociedade. Então, o que você vai fazer? O que você vai fazer já sabendo de todas essas coisas, sabendo sobre esse grande mistério, esse grande segredo que até pouco tempo estava escondido, né, sobre os 7 anos e as crises que acontecem de 7 em 7 anos em relação com o ano de descanso do Senhor. Então, você sabendo de todas essas coisas, o que você vai fazer? Esses abalos econômicos, eles atingem a sociedade como um todo. Atinge a igreja, atinge famílias, atinge trabalho. Então, como se blindar, como se proteger
como proteger a você mesmo, proteger a sua família, proteger o seu emprego de todas essas coisas. Então, primeiro de tudo, nós precisamos saber que essa crise é mais espiritual do que qualquer outra coisa. Então, sabendo que é uma crise espiritual, nós precisamos trabalhar, nós precisamos lutar no reino espiritual também. Então, eu quero deixar outro versículo para vocês que se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, 14. Todo mundo sabe de cor, né? Esse versículo aqui do 2 Crônicas, mas eu vou ler para vocês. Tá assim, ó. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse capítulo aqui do livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, fala muito sobre a preocupação de Deus em nos proteger. Então ele fala, se nós nos arrependermos dos nossos pecados, ele vai vir e vai nos perdoar e vai sarar a nossa nação. Então nós temos que acreditar no que está escrito na palavra de Deus e nos apegarmos a Deus para que Ele venha nos livrar, para que Ele possa fazer com que nós passemos por esse ano, né, por esse ciclo de uma forma melhor. Que, já que nós estamos entendendo, já que nós estamos tendo esse conhecimento, Deus quer que você saiba que Ele está esperando que você clame, que você invoque o nome dEle, pedindo a proteção dEle. Então esse é um ano em que nós precisamos o quê? Enquanto igreja, nós precisamos clamar a Deus, pedindo perdão, pedindo misericórdia pela nossa nação, pela nossa liderança. É o ano em que a igreja precisa se unir. A igreja precisa principalmente saber e depois se unir em oração, pedindo pela misericórdia de Deus para que Ele olhe por nós, né? Pela nossa liderança, pela nossa política, pela nossa economia, que nós possamos passar por esse tempo de Shemitah, passar por essa fase e sermos abençoados no final e não sermos de alguma forma julgados por Deus, né? Nós precisamos ser aprovados por Deus. E essa é a hora, porque este é um ano de eleição. Nós sabemos que no finalzinho, no comecinho de outubro, né, se ter primeiro turno e segundo turno, todos vão ser feitos em outubro. Então nós precisamos clamar a Deus para que Deus venha realmente a tomar conta, né, tomar a direção da nossa nação, para que nós possamos receber a bênção do Senhor no final. Então existem coisas que nós precisamos fazer para que nós possamos atrair a atenção de Deus para nós. Então, uma das coisas que nós precisamos estar fazendo é estar sendo generosos com as outras pessoas. Existem pessoas que ainda não receberam a benção de Deus, e aqueles que têm mais, aqueles que já foram abençoados por Deus, precisam estar abençoando essas pessoas que têm menos do que você. Se você tem bastante, se você tem que foi muito abençoado por Deus, compartilhe com aquele que não tem. Então, Deus quer que você compartilhe dos seus bens com as outras pessoas. Deus quer que você tenha empatia pelas outras pessoas. E além de ter empatia pelas outras pessoas, também há outras coisas que nós precisamos fazer. Então, outra coisa é o que? Ter fé. Confiar em Deus. A crise, ela se intensificará e muitos se assustarão. Ela vai se intensificar mais e mais até chegar bem no finalzinho do ano, né? No ano do Shemitah, ali para o meio de setembro, outubro, vai se intensificar bastante e muitos vão se assustar. Mas não fique parado, não fique reclamando, não fique se desesperando. Clame a Deus, adore a Deus acima de todas as coisas. Então, sabendo que Ele vai nos proteger, sabendo que Ele vai nos abençoar. Então, se você passar bem por essa época, com certeza, o ano que vem você vai ser muito abençoado. Então, procure a Deus, adore a Deus, busque a Deus, peça perdão pelas coisas que você de alguma forma fez, pelos pecados da nação, pelos pecados da humanidade. Peça perdão para o Senhor, que Ele vai vir sobre nós com uma bênção e não com um juízo, né? Fale com Deus e pergunte em quais áreas da sua vida você precisa mudar, quais áreas da sua vida que você precisa melhorar. Coloque sempre Deus em primeiro lugar na sua vida e confie em Deus acima de todas as coisas. Confie em Deus acima de todas as coisas. Você precisa estar seguro de passar por este grande abalo, protegido por aquele que é o único que pode te livrar. E além de tudo, te abençoar depois que tudo terminar. Então, a igreja é formada por pessoas. E então, se cada um de nós clamarmos a Deus e nos arrependemos de tudo que está ocorrendo no nosso país, Deus passará por nós, sim. Mas no final, Ele vai nos deixar uma bênção. Então nós precisamos nos arrepender.
né? Enquanto pessoa, enquanto família, enquanto nação. Se nós, como igreja, né? A igreja é muito responsável por tudo que está acontecendo, porque nós precisamos avisar as pessoas de tudo que está vendo, né? Fazer com que as pessoas se conscientizem dessa situação, né, bíblica que está acontecendo e que as pessoas possam se voltar para Deus em busca de socorro. Se nós fizermos assim, Deus nos ouvirá e virá sobre nós com uma bênção. É isso que nós precisamos ter a certeza. Então, bênção para você, bênção para sua família, bênção para a nossa nação. Então, é isso que nós precisamos.